Nesta época do ano, alguns estados enfrentam um período crítico de queimadas. E para acompanhar de perto a situação em todo o país e minimizar também o problema, o governo federal lançou uma campanha para conscientizar a população. As piscinas de águas correntes do Parque Nacional de Brasília atraem muita gente nesta época do ano em busca de alívio para o calor. As altas temperaturas e a falta de chuva são um convite para um mergulho em meio à natureza da unidade de conservação. Mas às vezes nem as belas piscinas salvam. Quem já está acostumado com o clima de Brasília sabe que a seca castiga. Essa parte aí não é boa, né? Porque a gente fica com o nariz ressecado, o céu da boca fica seco, incomoda um pouco na respiração. E não é só a saúde que fica prejudicada. No período da seca, os incêndios florestais aumentam na mesma proporção que a umidade relativa do ar diminui. E o problema se agrava em áreas como esta no Cerrado, que está presente em 10 estados e aqui no Distrito Federal. Neste ano já foram registrados mais de 36 mil focos de incêndio em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E a incidência vem aumentando nos últimos meses. O clima ajuda a propagação do incêndio, né? Tendo seca e temperaturas elevadas, o incêndio se propaga mais rápido, ele toma proporções grandes mais rápido. A vegetação está seca, né? Então qualquer faísca, qualquer fagulha, ele provoca um incêndio e isso vai para frente. O que acontece é que as pessoas também acabam provocando incêndio. Para alertar a população sobre os riscos de incêndio e orientar sobre a conduta responsável nesse período de seca, o governo federal lançou uma campanha com o slogan "Saiba lidar com o fogo para não lidar com as consequências". Que o fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Para a campanha, o governo disponibilizou também uma página na internet com informações atualizadas sobre a legislação que regulamenta as queimadas ou, por exemplo, sobre como se tornar voluntário no apoio às brigadas anti-incêndio. O governo federal está mobilizado para prevenir e combater incêndios florestais, mas a conscientização da população é fundamental. Para a agricultura, a gente sabe que o fogo é passível de autorização, né? Existe previsão legal para isso. Então, o que nós estamos orientando é que procure os órgãos licenciadores de uso do fogo para que tenha uma autorização formal, para que tenha a orientação de como utilizar esse fogo sem que haja risco para perder, né? Fora isso, nós orientamos não utilizar fogo nessa época, nem para fogueira, nem para limpeza de terreno, nada. Porque agora qualquer fogo, com os ventos fortes, com a temperatura elevada, com a umidade baixa, ele vai crescer e vai se tornar um incêndio. Se depender de Gustavo, pelo menos o Parque Nacional de Brasília não vai ter incêndio este ano. Se eu vejo alguém que está fumando do lado, eu costumo até fiscalizar, ser um pouquinho chato, pedir para ter cuidado com quimba, para apagar, se possível levar, não deixar, não só para ter cuidado com a queimada, mas para preservar o parque também, de uma forma geral. E agora o futebol. Ontem foi dia de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Veja os gols. O Mineirão lotou para empurrar o Cruzeiro contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Os mineiros estavam otimistas com a vantagem de 2-0 conquistada no primeiro jogo. Eles tiveram um susto quando o Léo Duarte marcou pelos cariocas, mas ficou nisso, 1-0 e Cruzeiro classificado. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rafael Veiga fez o gol da vitória do Atlético Paranaense contra o Vasco na Arena da Baixada. No Presidente Vargas, o Bahia venceu o Ceará por 2-0. Lucas Fonseca e Gilberto marcaram. E voltamos à Libertadores porque o Corinthians jogou em casa contra o Colo-Colo do Chile, precisando vencer, já que tinha perdido a primeira partida por 1-0. Jadson de pênalti abriu o placar, mas ainda no primeiro tempo Lucas Barrios empatou. Aí o Corinthians precisaria de 2 gols para se classificar, mas só marcou um com o Roger e está eliminado da competição intercontinental. Você já ouviu falar em cricket? Esse antigo esporte britânico está ganhando adeptos no Brasil. A modalidade, que lembra uma mistura de beisebol e golfe, tem até um clube de jogadores com 4 competições anuais. Olhando assim, esse antigo esporte britânico é bem atraente. Jogadores elegantemente vestidos de branco, com camisa polo e boné para se proteger do sol. Lembra um pouco o beisebol, ou seria o golfe?
Basicamente o beisebol e o cricket, eles são esportes irmãos. Quando eles derivaram da Inglaterra, eles vieram do rounders, que era um esporte no qual você tinha bases e os jogadores das bases tinham que jogar a bola para fora das mesmas. O golfe, no caso, por ele ser um esporte jogado muitas das vezes por pessoas de elite, um esporte com tanta finesse quanto o beisebol. Você vê, por exemplo, no beisebol, os jogadores ainda jogando com aquelas roupas parecidas que fossem no século XIX, a obrigatoriedade dos bonés, você não poder jogar sem botão. O Carioca Cricket Club foi fundado em 2011 por amigos de várias partes do mundo. A maioria da Índia, Paquistão, Austrália e Inglaterra. Desde lá, o grupo foi crescendo, atraindo o interesse de alguns brasileiros, mas ainda há poucos jogadores daqui. O inglês Edward vive há 18 anos no Brasil, é um dos mais experientes do clube e acredita na evolução do esporte no país do futebol. No passado, os brasileiros apaixonaram muito pelo cricket, mas parou quando o futebol chegou aqui no Brasil. Né? Infelizmente, porque cricket é um jogo muito legal. Então, gostaria de ver mais brasileiros jogando. Mas o que falta para o Brasil jogar cricket? A gente só tem 3 ou 4 competições por ano. É muito difícil para manter interesse no jogo, no esporte. Mas temos 2 brasileiros aqui, eles jogam muito bem, né? O Felipe e Rafael. Eles estão gostando muito, mas nós sempre estamos procurando mais sócios. E as mulheres também estão aderindo ao esporte. Nós temos um time, nós estamos começando com um time das mulheres. Agora tem 7 ou 8 jogadores, mas agora eles não estão jogando hoje. Mas um dos nossos jogadores, ela ganhou seleção para o time brasileiro. Na semana que vem ela vai para a Colômbia para jogar para o Brasil. A maioria das regras e leis do cricket foram criadas na Inglaterra no século XIX. Era um verdadeiro teste de resistência. Um jogo, por exemplo, poderia durar até 5 dias. E foi pensando na popularidade, nos investidores e no público que tiveram que mudar as regras. Mas continua sendo considerado um dos esportes mais complicados de se jogar. Felipe resume as regras. Você tem 2 times de 11 jogadores cada e esses times jogam uma única entrada, ou seja, numa hora um time rebate e outro time defende e na outra o contrário. Quem fizer mais corridas depois desses 2 momentos vence o jogo. Hassan é do Paquistão, mora há 5 anos no Brasil e joga como batedor. Jogador que precisa de equipamentos para se proteger dessa bolinha de couro que pode chegar a 100 km por hora. Quando tem nova, você precisa usar coisas assim para proteger. Então é muito importante que você está usando coisa para seu mão, coisa para seu pé também, aqui também, of course. Quando você tem jogador profissional, você usa coisa assim também. Então você usa tudo para proteger. A pessoa usa uma helmet também. O cricket, que está chegando aos poucos no Brasil, já foi olímpico. Esteve no programa há mais de 100 anos atrás, nos Jogos de Paris, em 1900, e tem planos para retornar no Catar em 2024. Em 2024, pelo fato de ser no Catar, eu acredito que retorne, porque como o Paquistão e Afeganistão, além de serem países do quase subcontinente indiano, né, são de influência muçulmana, acreditamos que o Catar também vai entrar nessa onda, porque o beisebol mesmo ele foi trazido de volta por influência dos japoneses ao sediar as Olimpíadas. Então acredito que o Catar poderia dar esse empurrãozinho. Pô, cara, ajuda a gente aí, Catar. Na boa, ajuda nós. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações e esta edição você pode rever no nosso portal na internet. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro.
A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de Vazante está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 4.655.622,64. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de saúde, onde vários exames irão ser suspensos, educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos. O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. Dos teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Manitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Saca-Rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-Rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812.